Olá, tudo bem? Deus abençoe a todos. Nós vamos ao estudo da lição número 1, a parte de terça-feira, falando sobre a carta escrita e lida. O apóstolo Paulo passou a primeira vez em Éfeso, houve um certo rumor, ele saiu de lá, voltou, depois de algum tempo, na cidade vizinha chamada Mileto, chamou os anciãos e conversou com os anciãos sobre o que poderia acontecer com a igreja, como falsos mestres poderiam tentar desvirtuar a mensagem do Evangelho. Depois disso, Paulo foi a Jerusalém, onde ele queria fazer um voto de purificação, porque ele pregava aos gentios e conversava com gregos e com outros povos, e os judeus de Jerusalém achavam que Paulo estava impuro por sentar-se à mesa com os gentios. Era necessária uma purificação para que ele pudesse entrar de novo no templo e assim ele pudesse dar explicações sobre o seu trabalho. Depois da reunião de Mileto, ele foi a Jerusalém e aí então foi preso. Então, da prisão, Paulo escreveu, 5 anos depois da reunião em Mileto, escreveu uma carta para os Efésios. Mandou um rapaz chamado Tíquico levar então essa carta e então, juntamente com Timóteo, foi lida essa carta diante de toda a igreja. A igreja, naquela época, não era como hoje, uma igreja assim, num salão, num local. A igreja era formada em células, em vários lares. E nesses lares, muitas pessoas ouviam o Evangelho, tanto os dependentes, quanto os filhos, quanto aqueles que eram servos e empregados. Então, isso expandia muito. E quando Paulo, então, escreveu, pediu que essa carta fosse lida diante da igreja. Então, em vários lugares, a carta foi lida e trouxe um conforto muito grande espiritual para as pessoas. Porque 5 anos depois, com certeza, sem a presença de Paulo, muitas pessoas já haviam, assim, criado interpretações sobre tudo que Paulo havia dito e havia já algumas heresias caminhando por dentro da igreja. Por isso, é importante que nós saibamos que Deus, Ele sempre está atento às nossas necessidades espirituais. E por isso, a carta de Paulo teve um efeito espiritual muito positivo para aquela igreja. Um jovem cansou-se de estar dentro de casa e disse aos pais: eu vou embora. Os pais rogaram, mas ele uma noite fugiu e desapareceu. Ficou trabalhando como marinheiro durante 20 anos. Nunca mais escreveu nenhuma carta para os pais. Nunca mais soube nada da família. Até que um dia, cansado da vida que ele levava, resolveu voltar para casa, mas tinha vergonha, porque ele havia abandonado lá. O que ele fez? Escreveu uma carta ao pai, dizendo para o pai que, se fosse aceito, que o pai deixasse uma lanterna acesa do lado de fora. E então o moço voltou, depois de um tempo, pegou um barco e se aproximou da casa dos pais. Mas percebeu que havia alguém ali no quintal perto da praia. Ele então, temeroso, ficou esperando. E a pessoa não saía de lá. Andava de lá para cá com a lanterna na mão. Ele resolveu se aproximar e viu que era o seu estimado pai. Chamou o pai colocou a lanterna do lado, abraçou o filho e disse: filho, por que você demorou tanto? Disse: pai, você me perdoa? Ele disse: claro, quando li a sua carta, eu já havia perdoado você há muitos anos e todas as noites eu colocava essa lanterna aqui do lado de fora, para que você soubesse onde era a nossa casa. Por isso, filho, você tem que voltar ao seio do nosso lar. E foi assim, o moço voltou então ao seio da família. Foi um momento muito terno para toda a família. O moço jamais se esqueceu de que aquela lanterna estivera todo o tempo aguardando para que ele pudesse retornar. Como uma carta para a pessoa certa e no lugar certo tem assim uma eficácia maravilhosa. Para o apóstolo Paulo, mandar uma carta para a igreja de Éfeso se tornou assim uma necessidade, porque ele sabia do que estava acontecendo. Agora a pergunta 5 é: lendo a carta de Paulo para a igreja dos Efésios, o que nós aprendemos? Que lições aparecem nessa carta? Vamos discorrer então rapidamente sobre o capítulo 1 até o capítulo 6. Diz em capítulo 1, nós temos ali bênçãos introdutórias. Diz assim, o capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo faz uma introdução e pede bênçãos a Deus sobre a igreja dos Efésios. E no capítulo ainda, de 16 a 18, Paulo faz uma oração para que os irmãos recebam sabedoria e conhecimento. Ele diz assim: por isso eu não cesso de dar graças a Deus por todos vós, graças a Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo e por causa de Deus, o nosso Pai da glória, para que Ele vos dê conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação,
tende iluminados os vossos olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da vossa vocação. No capítulo 2, Paulo lembra que Deus nos vivificou em Cristo. Ele diz assim: e Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E estando ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou e nos fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Esse é o resumo do capítulo 2. No capítulo 3, Paulo mostra uma preocupação para que as pessoas conheçam o amor de Deus através de Cristo Jesus. Ele diz assim: por causa disso, eu me ponho de joelhos diante de Deus, nosso Pai, e eu oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. E vocês conheçam o amor de Cristo que supera todo o entendimento. E vocês sejam cheios desse amor e cheios de toda a plenitude da graça de Deus. No capítulo 4, Paulo dá uma orientação para que todos vivam em unidade de espírito. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que fosse chamado, procurando guardar a unidade do Espírito Santo, que é o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Fiquem unidos no Espírito, diz Paulo no capítulo 4. Capítulo 5, Paulo orienta para que todos devam imitar Jesus através do amor. Ele escreveu: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e vocês andem em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. No capítulo 6, Paulo fala sobre juntos nós seremos como o exército de Deus. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E assim, o resumo dos 6 capítulos de Paulo. A grande pergunta é: que lições nós temos a aprender nessa carta? Que temas aparecem? O apóstolo Paulo enfatizou a missão da igreja. Nós também temos uma missão hoje: pregar a segunda vinda de Cristo. Paulo, ele exaltou a conduta cristã. Temos que também ter uma conduta cristã que dê um testemunho verdadeiro. Temos que ter um testemunho assim fiel, para que as pessoas vejam que nós temos como Deus o nosso Pai e Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos que ter perseverança na fé, não desistirmos por situações inadequadas dessa vida, por piores que elas sejam. O apóstolo Paulo fala sobre a luta contra o diabo e o uso da armadura de Deus. Também temos que fazer uso dessa armadura de Deus. É a espada da fé, é a couraça da justiça e assim por diante. E temos que ter esperança na volta de Jesus. Paulo pregou isso aos Efésios, escreveu para eles e nos dá também um conselho para que possamos ter esperança na volta do Senhor Jesus. Essa carta ela teve uma repercussão muito positiva entre os membros da igreja de Éfeso, pois eles se reuniam em famílias, eles se acolhiam e acolhiam outras pessoas agregadas. Então, a leitura dessa carta trouxe, assim, uma motivação espiritual muito grande. E aí, a partir disso, outras comunidades foram atingidas com esta carta do apóstolo Paulo. E nos chama a atenção que Paulo falou sobre a segurança que nós temos que ter em Cristo e a proteção de Deus sobre a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos assim andando nessa vida sem entendermos qual é a vocação que nós temos nesta vida. Nós temos que ter uma vocação, nosso testemunho, pregação do Evangelho, falar da volta de Cristo. Nossa família é um núcleo que testemunha para outras pessoas. Muitas vezes, silenciosamente, nós nem percebemos, mas nosso vizinho está ouvindo nosso testemunho. Uma família mudou-se para Paris e, como não tinha casa, alugaram um quarto de hotel. Só que não tinha sala dentro do quarto. Era uma sala comum para todos os hóspedes. Mas o pai daquela família, um fiel adventista, ele não abria mão do culto pela manhã e do culto à noite. Ele reunia-se naquela sala com seus 4 filhos e uma das filhas se sentia um pouco envergonhada, pensando: já pensou se algum hóspede passa e vê a gente ajoelhado aqui? O que eles vão pensar? Mas o pai não queria saber disso. Reunia a família, lia um texto bíblico, orava com eles
e então depois se despediam. Depois de uns 20 anos, essa moça, já uma senhora, estava numa das lojas de Paris, quando uma mulher a abordou, dizendo: você é filha daquela família assim que estava hospedada num hotel em Paris? Ele disse: sim, eu sou. Por quê? Você me conhece? Ele disse: conheço você, eu reconheci você, você não perdeu o jeito de menina ainda. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria agradecer a você e a sua família. Por quê? Porque eu estava hospedado naquele hotel, quando vocês também estavam hospedados. Eu estava passando por grandes dificuldades. Eu estava a ponto de tirar a minha vida. Mas eu percebi que vocês se reuniam naquela sala de manhã e à noite. E eu ficava do lado de trás da porta, ouvindo seu pai falar, lendo a Bíblia e orar com vocês. E eu me ajoelhei muitas vezes quando seu pai orava. A oração de vocês me ajudou muito. Deus abençoe você. Diga ao seu pai que eu mandei um abraço, a sua mãe também. Muito obrigado pela ajuda espiritual que vocês me deram. A moça saiu dali impressionada. Nunca poderia imaginar que a sua reunião, assim, tão íntima de família, seu culto, pudesse ajudar alguém. E muitos outros devem ter sido ajudados por aquela família. Então, Paulo achava isso. Núcleo familiar é muito importante. Deus abençoe a todos. Que a carta de Paulo à igreja dos Efésios faça sentido para a nossa vida espiritual também. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá uma orientação de que devemos, assim, nossa família, ser uma célula de evangelismo, testemunhar da tua volta. Abençoa os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.